Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, muitas das vezes, como seres humanos cheios de sentimentos, concupiscências e fraquezas, nos encontramos fracos espiritualmente. Não existe super-homem nem mulher maravilha no meio dos chamados por Cristo. Vivemos uma vida diária de lutas, guerras, tribulações, perseguições. Uns passam por dificuldades maiores do que os outros. São lutas diárias, guerras diárias. Tem gente que perde o sono, e são tantas frustrações, decepções, ilusões. Tantas pessoas que se dizem amigos, mas nos momentos difíceis te abandonam, te deixam de lado, não te ligam, não te mandam mensagem, não colaboram, não ajudam, e não é fácil, não é fácil. E devido a tantas coisas que enfrentamos, ou que passamos, muitas das vezes nos encontramos em fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. E para quem lê a Bíblia vai ver que os profetas, os homens de Deus passaram por situações complicadas, difíceis, a ponto de se entristecer. Alguns até, como Elias, entrar dentro da caverna, outros como Jonas, se esconder dentro do porão do navio, tentar fugir do propósito, da chamada de Deus. Mas Deus promete que há de nos fortalecer. E assim foi com Paulo também. Paulo sofreu demais, o apóstolo Paulo passou por muitas lutas, e tem tantos versos na Bíblia, de suas cartas, o mesmo testemunhando as lutas e provações que o mesmo enfrentou em seu ministério. Perseguições de irmãos até dentro da igreja, falsos obreiros e etc. Assim vai. E Paulo um dia vai orar ao Senhor, pedir que o Senhor tire dele. Que o Senhor, porque eu mesmo tinha um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que vinha ali esbofetear. E Paulo ora, vai buscar o Senhor. E o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. Irmãos, eu acho extraordinário o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Porque não é, às vezes nós oramos buscando algo de Deus, e Deus nos surpreende com outras coisas. Às vezes pedimos algo e Deus diz não. E muitas das vezes nós aprendemos que Deus só vai dizer sim, mas tem momentos na nossa vida que Deus fala: não dá, não vou te dar. Vai ficar desse jeito mesmo. E como seres humanos nós não compreendemos. E aqui Paulo, ele fala sobre fraqueza espiritual. Mas Deus promete que há de nos fortalecer. E Hebreus capítulo de número 11, no versículo 34, vai falar que pela fé muitos venceram na fraqueza. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas eu poderia falar sobre algumas causas de fraqueza espiritual. A primeira delas é por causa da indiferença. Tem muita gente fraca espiritualmente por causa da indiferença. E que é indiferença? Sutileza. E a diferença se desenvolve gradualmente, lentamente, e é difícil de se notar ou de se ver. E é contrário do pecado, evidente. Por quê? Quando falo da indiferença, é que nós vamos ficando indiferentes às coisas de Deus.
o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a obra de Deus. Então, primeiro, nós não nos importamos tanto quanto deveríamos. Tem gente que é cristão, mas vive sua vida normal e não se importa tanto em orar, em jejuar, em ler a Bíblia, e em evangelizar, ganhar almas para Jesus, está frequente nos cultos. Tem gente que não se importa. Você não se importa muito com isso. E deveria se importar. Não se importa em dizimar, em ofertar, em participar dos trabalhos da igreja. Não se importa com os outros. É indiferente. É aquela pessoa que chega no domingo, pega a sua Bíblia, a sua família, vai para a igreja, termina o culto, vai para casa e se transformou num religioso. Sabe? Religioso. Vive uma vida indiferente. Vou para a igreja, tenho minha carteirinha de membro, participo de uma denominação. É por isso que tu é fraco espiritualmente. É por isso que tu tem medo do diabo. É por isso que tu tem medo de macumba. É por isso que tu tem medo de maldição. É por isso que tu tem medo do homem. É por isso que você tem medo da enfermidade. Por quê? Porque você é indiferente às coisas de Deus. Você só busca Deus quando é para te beneficiar. Por causa de uma luta, de uma provação. Você se tornou um cristão indiferente. E aí você não se importa se ora, se não ora, se lê Bíblia, se não lê Bíblia, se vai para a igreja ou se não vai. E tem uns, para que ir tanto para a igreja? Para que tanto culto? Se tornou indiferente às coisas de Deus. Indiferente ao projeto de Deus, ao trabalhar de Deus. Então você não se importa. Você não se importa se a igreja está crescendo ou diminuindo. Se o irmão está fraco ou está forte. Se alguém precisa ou não precisa. Você é indiferente a tudo. É por isso que está fraco. É por isso que está desanimado. Então, a fraqueza vem, por quê? Porque eu não me importo tanto quanto deveria. Outra coisa é que não estamos envolvidos como deveríamos estar. Não somos dedicados quanto deveríamos ser. E tem muitos que deveriam já ter amadurecido e crescido espiritualmente. Aí Hebreus capítulo 5, do versículo 11, vai dizer assim: a respeito deles temos muito a dizer. E é difícil explicar, pois vocês ficaram surdos de ouvir, indiferentes à palavra de Deus, sem interesse no estudo da Bíblia. E aí Provérbios 23 vai falar, segundo Timóteo capítulo 2, no versículo 15. Então tem muita gente indiferente à palavra de Deus. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas tem muitos obreiros, pastores, indiferentes à palavra de Deus. Indiferente ao culto, perderam a alegria da salvação. Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas muitos perderam essa alegria, se tornaram indiferentes. Indiferentes até em adorar a Deus. Você já viu, irmãos? Você já viu que tem uns na igreja que diz assim:
cada um tem seu jeito de adorar. Se tornar indiferente à adoração. Cada um adora do seu... Não, irmãos, existem padrões, biblicamente falando. Deus não recebe qualquer adoração. Não, tem princípios. Adoração não é de qualquer jeito, nem do meu e nem do teu, é do jeito de Deus. Cada um tem seu... Que conversa fiada! Isso é conversa de crente que não tem compromisso com Deus e muito menos com a palavra dele. Que não conhece Bíblia. Existe um padrão litúrgico para adoração. Existem características, ou seja, tem que ter coração quebrantado. Não é de qualquer jeito, irmãos. É por isso que tem muitos que entram dentro da igreja frio e saem mais frio ainda. E outros saem até reclamando do culto, do pregador, do pastor, do louvor. Por quê? Porque você se tornou indiferente. Indiferente. Você vai ver que o Salmo de número 100, verso 2 diz: adore o Senhor com alegria. Aí tem gente na igreja com cara de delegado da Polícia Federal do Iraque. Parece não ver a hora do culto acabar e diz: eu estou adorando a Deus. Não tem alegria para adorar. Perderam a alegria da salvação. Então eu preciso, até para adoração tem gente indiferente. E não é de qualquer jeito. Sabe o porquê da fraqueza espiritual? Porque tem muita gente indiferente ao pecado, à sensualidade, à imoralidade. E aí tem muitos que toleram a imoralidade na TV, nos filmes, nas músicas, na internet, nas redes sociais. E Jeremias capítulo de número 6, no versículo 15 diz assim: eles ficaram envergonhados por causa da abominação que fizeram. Muitos indiferentes à igreja local, indiferente às boas ações, às doações, à disciplina da igreja, os perdidos, os fracos, os errantes, a benevolência. Tem muita gente indiferente, irmãos. É por isso que está fraco. Por isso que está fraco. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? O porquê da fraqueza espiritual? Por falta de alegria no Senhor, irmãos. Por falta de alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim: então lhes disse: ide, comei a gordura, bebei o doce, e mandai porções para que nada tem. Está preparado, porque esse dia é santo para o nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a sua força. De onde vem a alegria? Essa alegria não é da riqueza, a alegria do cristão não é porque o dinheiro está sobrando, não é porque a saúde está 100%, a alegria do cristão não é porque está dando tudo certo, a alegria que sentimos vem de Deus. Salomão tinha a riqueza, mas não tinha essa alegria. Eu preciso entender, irmãos, olha o que Paulo escreve. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo
1 e o 2, que em uma grande prova de aflição, eu vou ler, além disso, irmãos, damos a conhecer a graça de Deus, concedido às igrejas da Macedônia, que em uma grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e a sua profunda pobreza abundavam nas riquezas da sua liberalidade. Essa alegria não vem de uma boa saúde. A alegria do cristão não vem da falta de provas ou dificuldades ou lutas. Porque Paulo escreve e diz assim: por isso tenho prazer nas enfermidades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então eu sou forte. Mateus capítulo 5, versículo 11 e o 12. Alegrai-vos e exultai muito, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você pode estar na luta, mas você tem alegria. Deus está falando com você. Pode estar faltando tudo, mas você tem alegria. A dor é insuportável, Deus está vendo. Ela é mecala, surimichora mandarabacaia. Mas Deus está vendo você dando glória. Deus tem visto a tua alegria. Em meio às lutas, às perdas, às tribulações, às guerras, às provações. Mas você está de pé, você ainda tem um sorriso no rosto. Você consegue transparecer a alegria da salvação que você sente. É por isso que o diabo tem tanta raiva de você. É por isso que o diabo quer te destruir. Porque em meio às lutas, você consegue glorificar a Deus. Em meio às provações, você está dando glória. Estão te perseguindo, querendo puxar o teu tapete. Estão colocando você, escanteando você, rejeitando você. Te colocaram de molho, te abandonaram, não acreditam em você, não têm confiança em você e nem no seu ministério. Mas você está dando glória. O homem te abandonou, a família te rejeitou, as pessoas não te ajudam, mas você está dando glória. Mas você está exaltando, sabe por quê? Porque aqui dentro você tem alegria da salvação. Você tem a alegria de Cristo. Aí, meu irmão, não tem depressão, não tem tristeza, não tem demônio, não tem inferno. Calabara some dequemia. O ruim é quando eu perdo essa alegria. O ruim é quando eu perdo, meu irmão, a alegria. Aí você fica depressivo, desanimado, enclausurado, porque você perdeu a alegria da salvação, a simplicidade. Aí você precisa tomar remédio, calmante, porque você perdeu a alegria. Ei, Deus está falando com alguém. Ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Calabaracanto e devácia. Ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu tenho visto as tuas lutas. Eu tenho visto as tuas fraquezas.
Eu tenho visto as tuas lágrimas, o teu sofrimento, mas eu conheço o teu coração, Deus manda eu te dizer. Ele conhece o teu coração. Eu me lembro, irmãos, eu aceitei Jesus com 13 para 14 anos. Eu sei as promessas do homem, as promessas do homem, as decepções, as traições. Aleluia. Vão te enfraquecendo, vão criando em você cicatrizes. As lutas que você passa e ninguém vê. O sofrimento que você enfrenta e ninguém vê. Não te ligam. Sabe por quê? Irmão, tem gente que só te procura quando precisa. Só te procura quando precisa. Mas quando não precisa mais, te abandonam. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo de fracos espirituais, as pessoas te medem por aquilo que você tem. Falta de amor na igreja, irmãos, é fraqueza espiritual. Você já reparou que quando você consegue proporcionar algo para alguém, as pessoas se encostam? Mas tem momento, irmão, que tu tá na prova. E aí não chega um ombro amigo, não chega ninguém. Só Deus. Que chega dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, eu não te deixo. Filho, eu não te abandono. Eu vejo as tuas lutas e os teus sofrimentos. Essa é a realidade, irmãos. Mas a nossa alegria é independente de qualquer circunstância desta vida. Deus está falando com você. É com você que Deus está falando. Tem misericórdia, Senhor. Pode a mãe esquecer o filho que amamenta, mas Deus não se esquece dos seus. Não se esquece dos seus. Levanta a cabeça. Deus está contigo.